Localizado no norte da Califórnia, o Monte Shasta sempre foi cercado por histórias bizarras. Durante décadas, pessoas relataram encontros inexplicáveis na região. Figuras humanoides, luzes estranhas e sons assustadores. Um local cercado por forte atividade paranormal. Existem até teorias de que essa montanha esconderia uma cidade subterrânea, habitada por seres desconhecidos. Movido pela curiosidade de tudo o que acontece ali, um pesquisador resolveu colocar algumas câmeras de caça em pontos específicos da mata. O problema é que, quando ele visitou novamente o local, percebeu que uma das câmeras havia sumido e sido realocada em outro lugar. Algo que não fazia nenhum sentido. Obviamente, alguém pegou a câmera e simplesmente moveu de lugar, aparentemente sem motivo nenhum. Mas o mais bizarro vinha depois, quando ele resolve analisar o conteúdo da câmera. O vídeo mostra uma figura estranha se movendo pelo local. O pesquisador divulgou as filmagens para os moradores locais, a fim de tentar entender quem ou o que era aquilo. Algumas pessoas disseram que era um dos seres que vivem ali, longe da civilização humana, provando finalmente que as lendas daquele lugar são reais. Enquanto outras pessoas disseram que era simplesmente um homem. Mas quem estaria andando por essa área sozinho, naquela hora e com aquela aparência e vestimenta? Se existe algo que sempre me chamou muita atenção e despertou minha curiosidade, são rituais. Eles estão presentes em praticamente todas as culturas e em diferentes partes do mundo, e vêm sendo realizados há milhares de anos. Alguns são feitos como forma de conexão espiritual, já outros com intenções que nem sempre são tão claras assim. Desde tempos antigos existem registros de pessoas se reunindo em locais isolados, longe de qualquer tipo de interferência, para realizar práticas que muitas vezes não fazem sentido para quem vê de fora. Desenhos e objetos posicionados de forma específica, movimentos repetitivos e palavras sendo ditas em línguas estranhas. A opinião das pessoas geralmente fica dividida. Alguns acreditam que funciona, já outros acham que é algo fictício. Mas quem acredita nessas práticas diz que são poucas as pessoas que têm acesso a esse conhecimento, que são guardados por pessoas extremamente poderosas. É daí que surge a teoria de que figuras bilionárias se reúnem e participam de grupos extremamente secretos, onde sessões de rituais bem bizarros são feitos. Imagina você acampar longe de toda a civilização e começa a escutar barulhos e sons extremamente bizarros por perto. Você segue e se depara com isso no meio da floresta. All mortal wisdom. How of Bohemia we beseech thee, grant us thy counsel. O mais bizarro para quem dá de cara com rituais no meio do nada é que muitas vezes eles não envolvem apenas símbolos e objetos. O mais macabro nisso tudo está nos sacrifícios que são feitos. Nesse vídeo, por exemplo, podemos ver figuras estranhas realizando alguma prática ritualística, quando algo ainda mais bizarro acontece. What the? Ainda seguindo nessa linha de rituais e poderes místicos, um grupo de amigos estava passando perto de uma área florestal quando notam uma rua com placas e escritas bem bizarras. E assim como começa nos filmes de terror, acharam uma boa ideia entrar e explorar. Após caminhar bem para dentro da rua, eles dão de cara com um caminho cheio de figuras e mensagens bizarras. Em uma das placas dizia: "Essas terras pertencem a uma bruxa perigosa. Meus olhos estão sempre te observando." E mesmo com todas as bonecas e mensagens, eles continuaram seguindo mais para dentro do lugar. Além das bonecas, eles encontram manequins vestidos e em posições bem estranhas. Um pouco mais adentro encontram uma cabana que parece abandonada, e quando pensam em ir explorar mais à frente, escutam um barulho,
e dão de cara com uma figura observando eles. Na filmagem não é captada a figura, pois eles saem correndo dali. Imagina você entrar sem querer em uma rua dessas à noite e dar de cara com tudo isso. Mas nem tudo que aparece em florestas tem ligação com rituais. Na verdade, alguns dos registros mais perturbadores simplesmente não têm contexto nenhum. Foi exatamente isso que aconteceu com um grupo de amigos que estava caminhando por uma trilha no meio da mata. Até que iluminam a árvore e se deparam com isso. Bones in the tree. There's a skull, a vertebrae, a pelvis. There's a full skeleton in the tree. No começo, eles nem entendem o que estão vendo, mas conforme se aproximam, dão de cara com um esqueleto quase completo, preso entre os galhos como se tivesse sido colocado naquela posição. Acho que o mais bizarro do vídeo não é sobre o que encontraram, e sim como aquilo foi parar ali em cima, no meio da floresta. Quem ou o que subiu ali em cima e deixou aquilo lá. Agora imagine que você esteja tranquilo andando em uma trilha, quando avista um senhor caminhando na direção oposta. Até aí tudo bem. Mas quando vocês passam lado a lado, o senhor diz para o homem não sair da trilha. Don't step off the trail. E quando ele se vira, o homem simplesmente havia sumido. Ele posta o vídeo totalmente confuso, tentando entender o que aconteceu. O grande problema que eu esqueci de mencionar é que essa trilha em que ele estava ficava nos Montes Apalaches. E para quem conhece a fama do lugar, sabe que uma das regras é não sair das trilhas marcadas. Muitas pessoas começaram a comentar que poderia ser um espírito do bem tentando alertar ele sobre algo que ele poderia encontrar logo à frente. O homem fica preocupado e acaba descendo a trilha bem rápido, e obviamente sem sair das marcações. Esse outro vídeo também acontece em trilhas, e confesso que ele é um dos mais bizarros. Um usuário postou em um fórum tentando entender o que havia passado. Ele estava andando de bike por uma trilha escura à noite, quando literalmente do nada, ele vê isso. Ele diz ter entrado em estado de pânico e, por estar muito assustado, não parou para entender quem ou o que era, ou até mesmo tentar prestar ajuda. Mas eu não julgo ele. Imagina você ver uma figura humana sem nenhuma vestimenta andando no meio do escuro. Todo mundo sabe que não importa se é a época mais quente do verão, uma floresta à noite sempre vai fazer frio. Como alguém anda naquele estado? Muitas pessoas disseram que ele deu de cara com algo sobrenatural. Já outras dizem que pode ter sido algum sonâmbulo que mora próximo à floresta. Seja lá o que for, imagina você na pele desse cara, completamente sozinho no meio da mata e avistar uma cena dessas. Saindo de trilhas e indo para acampamentos, temos o vídeo de um homem que parece ver algo observando ele onde acampava. De acordo com a cultura local, o que ele filmou seria um djinn. No Oriente Médio, eles são levados muito a sério. Diferente dos fantasmas que a gente conhece por aqui, os djinns seriam uma raça de seres que já dominava a Terra muito antes dos humanos existirem. Dizem que eles foram feitos de fogo sem fumaça e que vivem em uma dimensão paralela à nossa, mas que conseguem nos ver o tempo todo. O problema é quando eles decidem que você cruzou o caminho deles. Eles são conhecidos por serem extremamente territoriais e imprevisíveis. Podem ser apenas curiosos ou podem ser algo muito mais agressivo. Só imagina estar sozinho na sua barraca, no meio do nada, sabendo que tem algo que é mais velho que a própria humanidade parado ali fora, te observando em silêncio. Já nesse outro vídeo, também em acampamento, um homem decidiu fazer um desafio, onde tentaria sobreviver durante 60 dias completamente sozinho no meio da mata. E tudo estava correndo totalmente normal, até que em uma noite durante o desafio, ele escuta gritos bem estranhos vindos da mata. Mesmo com coragem e tentando procurar pela origem dos gritos, ele não consegue achar de onde vieram. Até que houve um rugido que faz ele correr e voltar imediatamente para o acampamento.
Com medo do que poderia ser e que pudesse chegar até ele, ele registra isso. Apesar de ser muito sinistro, muitas pessoas comentaram dizendo que aquilo poderia ter sido combinado. Mas tem um detalhe que seria praticamente impossível ser armado. Ele mostra em um vídeo a cabana dele sendo infestada por insetos, algo completamente incomum e do nada. Como se aquilo estivesse obrigando ele a sair dali de dentro para ir para fora. E a parte mais bizarra, surge uma figura de um rosto atrás dele, como se a mulher literalmente estivesse observando ele. As pessoas dividiram opinião, alguns dizendo que poderia ser alguma mulher louca ou possuída, e outros dizendo que poderia ser realmente algo ligado ao sobrenatural. Até agora eu mostrei vídeos envolvendo aquilo que poderia ser criaturas sobrenaturais, pessoas e rituais. E até coisas bem bizarras sendo encontradas. Quando falamos em floresta, a gente pode literalmente encontrar de tudo. E temos que confessar, é um lugar bem sinistro. Mas a gente acaba esquecendo que o maior perigo é aquilo que a gente tem certeza que existe ali. Os animais. Porque diferente de qualquer teoria ou lenda, a gente sabe que eles são reais e estão caçando o tempo todo. Agora imagina você andando de bike tranquilamente quando dá de cara com um puma. Stay back. Stay there. I'm not afraid of you. O animal claramente não estava só de passagem, e em vários momentos parece que vai atacar. Dá para perceber o desespero na voz do homem, mas mesmo em pânico ele tenta se manter firme, fazendo barulho e tentando parecer maior, qualquer coisa para intimidar o animal. É uma situação onde qualquer movimento errado poderia acabar muito mal. Isso dura por vários minutos, até que por algum motivo, o animal simplesmente desiste e vai embora. Com certeza o medo e a adrenalina que esse cara sentiu não podem ser descritos. Além de todo o sobrenatural e da maldade humana, também temos algo que é natural e que acontece em florestas: a própria força da natureza. Imagine uma floresta onde existem lendas e histórias macabras, e além disso tem um cemitério no meio. E dizem que raios caem lá literalmente todos os dias, mesmo com o céu completamente limpo. Então um homem decide passar uma noite ali para ver se consegue capturar algo estranho. Ele mostra que as árvores parecem queimadas e o local completamente estranho, como se realmente caíssem raios ali todos os dias. E no centro existe uma rocha misteriosa. Os moradores locais dizem que é dali que, de alguma forma, os raios são atraídos. Então ele decide acampar perto da pedra e espera, até que isso acontece. Did you hear that? Let's go. Look. Ele vai até a pedra, mostra as marcas e diz que ainda está quente. Eu não consigo dizer o que é mais bizarro, a coragem desse homem ou o lugar que ele visitou.